Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse Café das 15h15. É um prazer ter você aqui comigo hoje, nesse setembro, em que a gente está falando sobre saúde mental, né? Então, um tema super importante. Se você é novo por aqui, esse café acontece, então, toda terça e quinta, 3h15, aqui no meu Instagram, que é Cris Siqueira Amaral. Então, se você ainda não me segue, vai lá no meu perfil, começa a me seguir, ativa aquele sininho que quando esse café começar, você vai ser avisada, tá? E se você ainda não me conhece, eu sou a Cris Siqueira Amaral, eu sou mãe de 3, eu sou psicóloga de formação, sou coach de saúde e bem-estar também, sou aromaterapeuta e o objetivo desse café, então, é trazer sempre um conteúdo diferente para que você tenha mais saúde física, mental, emocional, né? Então, são 15 minutinhos aqui que a gente fica e que eu trago um conteúdo para que você possa ter mais bem-estar no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá, então? Já pegou seu café? Vamos lá? Oi, pessoal, que bom que vocês estão chegando. Então, vamos lá, gente. Esse mês de setembro, eu tô trazendo alguns temas relacionados aí à saúde mental, à saúde emocional, né? Porque é super importante a gente estar falando sobre isso e estar conscientizando sobre a importância. E, claro, né, gente, se você não estiver bem, por favor, procure ajuda de um profissional, tá? Porque às vezes a gente tá ali querendo dar conta de tudo sozinho e aí a gente tá sofrendo. Então, isso vai, né, minando uma série de outras áreas da nossa vida. Então, é super importante, né? A pandemia afetou todos nós de formas diferentes e não tem problema nenhum pedir ajuda. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho o tempo todo, tá bom? Vamos lá então, gente. Então, eu trouxe um tema hoje que é muito interessante e é uma abordagem da psicologia positiva, tá? A psicologia positiva foi fundada, né? Tem alguns fundadores, um dos fundadores, então, é o professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tá? E a psicologia positiva, gente, ela traz esse tema que fala muito aonde é que a gente tá, né? E uma coisa muito interessante, né, dessa linha de pensamento é que eles falam que a maior parte do nosso tempo a gente tá pensando sobre o futuro, né? Então, a gente passa a maior parte, né, do nosso presente, a gente não tá ali presente, né? A gente tá ali imaginando, conjecturando possibilidades, pensando o que vai acontecer, né? Jogando sempre possibilidades do futuro. Então pensa, você acorda, né? Você já fala assim, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, e aí eu vou não sei aonde, e aí depois eu vou falar com não sei quem, e aí depois eu vou para casa, e de almoço não sei o que, e de jantar não sei o que. Então assim, a gente tá ali, né? O tempo todo, né, maquinando, a cabeça não para, né? A gente tá só pensando no futuro, e muitas vezes, gente, quer dizer, a maior parte das vezes a gente não está vivendo ali, né? A gente não está presente no presente, tá? E isso é muito ruim, né? Do ponto de vista de saúde mental, isso é muito ruim, tá? Por quê, né, gente? Porque o fato de você estar ali imaginando, você deixa passar coisas que estão acontecendo ali no seu dia a dia e que você não está prestando atenção, né? Então, gente, o que acontece, né? Como eu falo que isso aqui é muito ruim, aonde é que tá, né, o problema quando a gente está ali só pensando no futuro o tempo todo? Que a gente começa a ficar muito ansioso, né? Então, é aí que tá o X da questão, né? E esse excesso de ansiedade pode levar à depressão, tá? Então, claro, gente, a depressão não é um fator único, a depressão é uma doença, precisa ser tratada, tá? Por um especialista. Então,
é importante a gente colocar que o quê? Que esse excesso de ansiedade, esse excesso de pensamento sobre o futuro pode levar a um quadro de depressão, né? Então, aonde é que está, né, toda essa questão? Que quando a gente está desse jeito, a gente tende a o quê? Ter pensamentos negativos sobre nós mesmos, a gente tende a ter pensamentos negativos sobre o mundo e, com certeza, também sobre o futuro, tá? Então, a gente nunca consegue, não é que a gente nunca consegue, a gente tem essa tendência, então é mais difícil a gente começar a pensar, quando a gente está pensando no futuro, você nunca está pensando assim, vai dar tudo certo, né, e meu caminho vão ser só flores e vai ser tudo bem. Não, você começa a pensar, não, mas ó, se fulano me falar isso, aí vou responder que não sei o que, porque não sei o que, né? Aí você fala, nossa, mas como eu sou besta, porque não sei. E aí a gente começa a ter esse autoconceito, assim, muito baixo, né? Eu não vou conseguir, eu vou fracassar, porque eu sou ruim, porque eu não sou boa em XYZ. E aí também, né, gente, é uma armadilha muito perigosa, porque a gente começa a se comparar com outras pessoas. Principalmente, gente, nessa época em que as redes sociais viraram o nosso contato com o mundo. Então, né, você fala, nossa, mas fulano, olha isso, né? Olha a sobrancelha, olha o olho, olha a boca, olha o nariz, olha a pele, olha o corpo, olha a vida. E aí a gente esquece, né, gente, que não é bem assim, né, que a gente não pode se comparar com os outros, que a gente não sabe todas as dificuldades que as outras pessoas passam, tá? Então, assim, a gente começa a ter esse autoconceito ali, né, muito prejudicado, tá? Então, exatamente por esse excesso de ansiedade, excesso de pensamento no futuro, né? E aí, claro, a gente isso se amplia, né? A gente começa a ter pensamentos negativos sobre o mundo também. E não precisa nem falar, né, gente? Esse momento que a gente está vivendo é muito fácil a gente ser contaminada, né, por essa carga super negativa que está acontecendo ao nosso redor, né? Não estou falando que você tem que se alienar, mas são muitas coisas que a gente não tem como controlar. Mas sim, estamos sendo bombardeados por uma carga negativa muito grande. É só ligar a televisão, né? Infelizmente, né? Não tem notícia boa, só notícia ruim. E aí a gente se deixa levar, né? Nossa, tá vendo? E aí você entra num looping, né? Tá vendo? Olha, as pessoas são todas ruins, não tem nada de bom, é só desgraça, é só coisa ruim. E aí você entra naquele processo de assim, tá tudo ruim no mundo também. Então você já tem aquele seu conceito baixo, né? Você começa a pensar, né, negativamente sobre você, aí você começa a pensar negativamente sobre o mundo, né? E claro, obviamente, gente, você vai pensar negativamente sobre o futuro, né? Então, assim, como alguma coisa pode dar certo se eu tenho tantas coisas erradas? Como alguma coisa pode dar certo se o mundo está tão errado? Entende? Aí parece que tem assim, né, gente? Aquele personagem, né? Que bom, Clau, que bom que contribuiu. Mas lembra, tinha um personagem que andava assim, com uma nuvenzinha assim, cheia de raios e trovões em cima da cabeça, né? Então a gente precisa fazer um esforço, gente, muito grande, né? E aí eu vou te dar algumas dicas para você estar no presente, tá? Percebe? Isso sim é uma coisa que tá no nosso controle. Isso sim, a gente tem a decisão, a gente tem o poder e a gente tem condições de fazer, tá? Então, algumas dicas, né? Vou te dar aqui algumas dicas para que você possa focar mais no presente. Isso vai ajudar o quê? A diminuir a sua ansiedade, né? A diminuir, né, toda essa carga, né, de pressão, de negatividade com relação ao futuro, tá? Para que você possa ter ali mais bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar emocional, tá? Então, a primeira coisa, gente, é você estar focada ali no que você está fazendo, né? E eu sempre falo isso aqui, gente, quantas vezes,
né? Você tá lá fazendo alguma coisa, hoje mesmo, né? Eu fui, olha que situação, né, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, mas isso serve pra mim, né? Eu tava lá colocando um cafezinho assim na xícara, né? Que eu ia servir uma pessoa, e aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, fui lá, fiz o café, servi. Depois que eu entreguei o café, que eu só me perguntei assim, eu falei assim, será que eu pus açúcar? Né? Porque eu sei que a pessoa gosta de um café com açúcar. Então, olha isso, gente, minha cabeça estava tão longe que eu não percebi nem se eu coloquei açúcar no café. E quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Quantas vezes, às vezes você está dirigindo e aí você não percebe, né, alguma coisa que tá ali na rua, porque tua cabeça tá longe, ou quantas vezes, né, eu sempre dou esse exemplo, você tá tomando banho e aí você fala assim, gente, será que eu já passei o shampoo ou já passei o condicionador? Né? Por quê? Porque parece que no banho a gente vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então, gente, esteja no presente, faça esse exercício, né? De a hora que a cabeça começa a voar lá para frente, volta, se reconecta. E uma dica, gente, muito boa que a gente pode lembrar, tá? Pra gente se reconectar é o quê? É isso mesmo, né, Cláudia? Será que eu saí? Será que eu tranquei a porta? Às vezes você para o carro na rua, né? Você fala assim, gente, será que eu tranquei? Será que eu não tranquei? Né? Mas assim, uma dica muito boa, gente, pra gente se reconectar com o presente é a respiração, tá? Uma coisa muito simples, é de graça, né? Não custa nada e a gente já faz, só que a gente também não presta atenção, tá? A hora que você para, gente, você fala assim, não, pera um pouquinho. Faz aquela respiração, gente, 3 vezes, aquela respiração abdominal, sabe? Que você puxa o ar, inspira, solta pela boca, sem mexer aqui o tórax, mexendo só aqui o abdômen, tá? Então, faça esse exercício 3 vezes. A hora que você respira, parece que o seu cérebro fala assim, opa, deixa eu voltar. E isso é muito bom, tá? É muito bom pra gente se reconectar com o presente, aonde a gente está. Né, o momento que a gente está vivendo, a nossa realidade, tá? Então essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês hoje. Na hora que perceber que a cabeça está muito acelerada lá na frente, volta, respira, põe o pé no chão, tá? Segunda dica que eu queria dar para vocês é desafiar os pensamentos catastróficos, porque é sempre assim, né, gente? Quando a gente está imaginando o futuro, nunca é um mar de rosa, nunca tá tudo bem, nunca deu tudo certo. A gente tem essa tendência terrível de achar que vai dar tudo errado, que todo mundo é ruim, que tá tudo uma porcaria, tá? Então, assim, desafia a gente dentro da sua realidade, tá? Será que isso é assim mesmo? Será que isso efetivamente vai dar tudo tão errado? Será que eu não tenho nada de bom para contribuir? Será que eu não vou ter condições de ajudar ninguém? Será que, né? Então, assim, será que isso mesmo vai acontecer? Tudo isso de errado? Qual é o pior cenário que pode acontecer, né? Se de repente eu esquecer de colocar o açúcar no cafezinho da pessoa, tá? Então, assim, gente, desafie esses pensamentos catastróficos, tá? E outra dica também, gente, muito importante, né? A terceira dica é faça o exercício da gratidão dentro da sua realidade, tá? E não ficar, né? Quando a gente fala de ficar se comparando, de eu não tenho tudo, eu não sou tudo, né? Com os outros, faça esse movimento inverso. Poxa, olha quanta coisa boa tem na sua vida. Eu tenho certeza, gente, que se toda noite você parar antes de dormir para ver 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, para refletir sobre 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e principalmente, gente, para agradecer 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, você vai encontrar, tá? Então, assim, primeiro, gente, é o fato, 1, vocês estão vivos, 2, vocês aqui que estão me assistindo, né, estão com saúde, 3, vocês têm um telefone celular que vocês podem se conectar com o mundo, né? Então, assim, aqui, né, só nesse bate-bola eu já achei 3 coisas boas que pelo menos acontecem na minha vida e eu tenho certeza que acontecem na sua, tá? Então, faça esse exercício, gente. A hora que a gente agradece, a gente tem condições de avaliar a nossa vida, a nossa realidade, né? E eu tenho certeza, gente, que você vai encontrar
muitas coisas boas para agradecer. Eu tenho certeza que você vai encontrar mais de 3, tá? Então agradeça as coisas boas, entenda por que aquilo é bom na tua vida. Olha, aconteceu isso, né, de bom hoje, e isso me gerou tal sentimento, ou disso gerou uma outra ação que foi muito boa. Então percebe, gente, você tem muito para agradecer, tá? E por último, né, mas não menos importante, alguns olhinhos que ajudam a gente a estar o quê? Tá conectado ali no presente, a gente tá, né, focado, tá? No nosso momento, sem estar lá conjecturando, né, como seria possibilidades futuras, tá? Então, assim, um que eu gosto muito é o vetiver, né? O vetiver, ele enraiza, ele traz esse foco, essa concentração, tá? Ele finca o pé da gente na terra, né? Então, assim, ele é muito bom, gente, ele é muito bom para trazer a gente para o momento presente, dar foco, tá? Outro que também é muito bom, gente, é o Adaptive, esse mix de óleos essenciais da doTERRA, tá? Ele é super anti-estresse, ajuda a gente a lidar melhor com a ansiedade, né? O Balance também, que é esse mix calmante também da doTERRA, que ele traz, como o próprio nome diz, balance, né? Equilíbrio emocional, esse momento em que a gente está precisando tanto. E o outro óleo que eu gosto muito é a tangerina, né? Porque a tangerina ajuda a gente a lidar ali com aquele pensamento acelerado, aquela coisa que não para, né? E isso é muito ruim, né? Então a tangerina traz essa leveza, né? Traz a gente para esse momento em que a gente consegue lidar melhor ali, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Eu espero ter contribuído, eu espero que vocês consigam fazer essa reflexão e que vocês tenham aí um pouquinho, né, mais de bem-estar emocional aí nos próximos dias. Lembrando, né, gente, esse café acontece toda terça e quinta, 3h15. Eu trago aqui, né, um conteúdo, como se fossem, assim, gotinhas mesmo de conteúdo, né, para que vocês possam ter mais saúde, mais bem-estar, tá? E lembrem, gente, por favor, nesse mês em que a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, que saúde mental é fundamental. Saúde mental e emocional é um patrimônio na nossa vida e é fundamental para que a gente possa, né, lidar aí com tantos desafios que apareceram, né, com a pandemia, tá? E você não está sozinha, você não está sozinho, né? Procure ajuda, existem inúmeros lugares, tá? Se você quiser, pode me mandar uma mensagem no direct também, né? Eu fico super à disposição para que a gente consiga lidar aí com todos os desafios que estão acontecendo, tá bom? Queridas, muitíssimo obrigada da presença de vocês e a gente se vê então quinta-feira, 15h15, aqui no meu Instagram. Eu espero vocês, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo café.